A paz do Senhor Jesus, hora do nosso manar de hoje, e eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se há de cumprir. Amém. Nós vemos aqui que Zacarias era um homem irrepreensível, né? Era um sacerdote e estava trabalhando ali no templo, né? E aqui no versículo 6 diz: E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Zacarias e Isabel, sua esposa, eram um casal irrepreensível. E a gente entende que eles há tempos e já estavam orando, vamos dizer, desde o seu casamento que eles oravam, né? E aqui ele vai declarar para o anjo que era praticamente não, era impossível aquele negócio acontecer, ou seja, ele não acreditou, né? Ele orava junto com sua esposa, pedia ao Senhor por um filho, né? Mas o coração estava endurecido, né? O coração ali já não estava crendo devido ao que eles estavam vivendo, né? Devido ao tempo, né? O tempo vai passando e as coisas, o corpo deles, né, ia mudando, né? E ali ia trazendo ali uma incredulidade. E o Senhor manda que eu diga, né, aqui neste vídeo, tire a incredulidade do seu coração. Por mais que faça tempo para você, mas nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente. Quando nós colocamos este negócio no nosso coração, que o nosso tempo é um e que o tempo do Senhor é outro, as coisas começam a mudar na nossa mente. A gente começa a entender, sim, faz tempo, anos, que eu oro e espero por este negócio, esta causa. Faz tempo que eu oro por este negócio, mas o tempo do Senhor é diferente do meu. Para o Senhor pode ser que faça pouquíssimo tempo que estamos esperando, né? E nós sabemos que quando Deus promete algo, vai acontecer ali um processo até que se cumpra a palavra do Senhor. Nós vemos que ao fazer a promessa e a chegar o tempo da cumprimento, do cumprimento, não é, ali daquela promessa, irá acontecer os processos. E durante esses processos, não é, chega o cansaço, pode chegar a incredulidade, né?
pode chegar a dúvidas. Mas, Senhor, será que cometi alguma coisa? Será que me desviei? Será que durante esse tempo fiz alguma coisa que entristeceu o coração do Senhor? E por isto esta bênção ainda não aconteceu. Mas fique calmo. Fique calmo. Se você sabe que você não se desviou, se você sabe que você não saiu dos caminhos do Senhor, se você sabe que você tem um profundo respeito com o Senhor, espere mais um pouco. Nós vemos que por causa da incredulidade de Zacarias, ele pagou um preço, né? Porque veja quem foi que veio trazer aquela notícia. Foi o anjo do Senhor. E eu fico meditando que se Deus tivesse mandado um ser humano que é falho, aí é que ele não ia acreditar mesmo, porque se ele viu um anjo ali que desceu do céu para trazer exclusivamente aquela palavra e ele não acreditou, imagine aí, né? Se fosse por intermédio de outra pessoa, né? Mas isso conosco pode ser evitado, né? Se nós cremos, se nós estamos aqui meditando na palavra, conhecendo a palavra do Senhor, vendo quais são as promessas que Ele tem para nós, então não tem por que nós duvidarmos, não tem porquê. Não tem por que a gente duvidar, a gente pode até cansar, a gente pode até se fadigar, portanto, o período da espera, às vezes até um pouco se entristecer, porque somos falhos, somos seres humanos, mas nunca duvidar, não duvide, não duvide. Não deixe o inimigo inflamar a sua mente com esses pensamentos de dúvida, de incredulidade. Nós vemos que Tomé também duvidou. Tomé, ele não acreditou no que Jesus disse. Tomé não acreditou no que os apóstolos disseram quando Jesus tinha aparecido e ele não estava lá. E ele disse, eu só acredito se eu ver. Então, há um preço a pagar. O Senhor, ele não se agrada de pessoas que estão com seu coração endurecido, com seu coração ali fechado. Então vamos hoje tirar a incredulidade do nosso coração. Não vamos fazer com que o Espírito Santo do Senhor venha se entristecer conosco, porque nós não estamos acreditando nele. Vamos colocar a nossa fé em ação. Vamos começar a colocar a fidelidade, a nossa fidelidade em ação. A nossa confiança, a nossa fé, a nossa alegria no Senhor. Por mais que tenha passado um tempo muito grande. Por mais que a gente não tá vendo ali que aquele negócio tá impossível. Aí é que tá bom do Senhor agir. Porque Ele age no impossível. Né? Ele age, não existe isso para ele, de dizer assim, Deus não pode fazer, não existe. Ele faz e ele sabe fazer, ele sabe trabalhar. A partir do momento que chegar o tempo, você vai ver as coisas se encaixando, as portas se abrindo, os caminhos se abrindo e Deus abençoando e você começa a ver aquilo ali, aqui na terra. Chega o tempo em que a gente precisa de chorar. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor deixa que as coisas se compliquem para que o crente vá se aquebrantar. Hoje em dia a gente não está vendo crentes mais, não vê muito a igreja se aquebrantando diante de Deus, chorando diante de Deus, buscando a Deus com todo o temor, com todo o cuidado, com toda a sua alegria. A gente não tem visto tanto isso na casa do Senhor, né? E por isso que é necessário o processo, passar por cada processo, né? O Senhor me traz aqui, quando nós, dona de casa, vamos fazer o almoço, não tem os processos para que aquele almoço delicioso esteja pronto, tem os processos, né? Começa da limpeza da cozinha, que muitas donas de casa gostam de fazer ali a sua refeição com toda a sua cozinha limpa, a louça limpa, o fogão limpo, por mais que vá sujar depois, mas muitas
donas de casa gostam de fazer assim, lavar a sua louça, limpar o seu fogão, ali ela começa a separar os ingredientes, são os processos, né, que ela tá ali organizando para que o almoço esteja pronto. Aí a família senta e vê tudo ali pronto, preparado, nossa, aí acha que é assim, mas não é. Não é. Nós, dona de casa, sabemos que existe ali aqueles processos para que aconteça aquele almoço delicioso, não é? Assim é o nosso Deus. Existem os processos a se cumprir. E quando é tempo de acelerar aqueles processos, o Senhor também sabe fazer, né? Quando muitas das vezes a gente diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aqui um reboliço muito grande na minha casa. Eu olho para um lado, é um reboliço, eu olho para o outro. Quando eu nem bem termino de passar por aquele processo, já passou o outro, é o Senhor agilizando, viu? Por isso que a gente tome muito cuidado ao pedir que o Senhor agilize o processo. Pode ser que a gente não suporte. Sempre que vai chegar uma bênção na nossa vida, o processo se agita. Se agita e você até pode dizer, mas eu tenho orado tanto por paz na minha casa e eu não tenho visto, pelo contrário, as coisas parecem que piorou. É ali aquele processo, né? Aquele processo que o Senhor está agilizando ali para que chegue aquela bênção. Não pense que é nos caminhos, os processos serão os caminhos de mar de rosa, não. Se nós formos ver os processos da rainha Esther, né, muitos falam só nos processos de beleza que ela passou, nos processos de alegria que ela passou, que antecederam, né, ela a ser chamada para ser rainha, mas olhe lá atrás o grande processo que ela passou. Ela perdeu os pais, ela viveu ali com o seu primo, né? Ela foi ali criada por ele, uma menina pobre, né? Uma menina que não tinha ali nenhum, vamos dizer, alegria, não é? E ela sofreu aqueles processos como a Hadassah. E quando chegou para ela o tempo da alegria, aí sim, ela foi, e sem falar que ela foi arrancada de casa, sem saber que ia ser escolhida como rainha. Ela foi arrancada de casa, ela foi tirada, né? Tirada ali de perto do seu único parente, né? E foi para um lugar no palácio, ali na casa das mulheres, a qual ela não conhecia ninguém, né? Para aí sim começar os processos, né? Para que possivelmente fosse escolhida, ela também não sabia. Se ela não tivesse sido escolhida, ela seria apenas mais uma das concubinas do rei, né? E nunca mais iria ver ali o seu parente que foi criado, né? Então, nós vemos que depois que ela passou aquele grande processo como a Hadassah, o Senhor a abençoou e a vida dela melhorou, não é? Então é assim, temos que suportar os processos, por mais que seja difícil. Por mais que seja difícil, tenha cuidado no que você ora, tenha cuidado no que você pede ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra, que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao seu coração. Amém.